Seja bem-vindo ao Trail Tropical. Nesse podcast, conversamos com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha no Brasil, com o objetivo de conhecer os bastidores delas, nos inspirar com suas histórias e aprender com suas experiências para que possamos nos tornar corredores de montanha cada vez melhores, curtindo esse processo cada vez mais. Fala pessoal, Natan aqui, seja bem-vindo a mais um episódio do Trail Tropical. Hoje o episódio é um pouco diferente, geralmente eu converso aqui com pessoas que compõem a cena de corrida de montanha do Brasil, atletas de alto desempenho, treinadores, mas hoje é um episódio solo. Eu vou destrinchar os principais pontos do último episódio que eu postei aqui, que foi o papo que eu tive com o Cristiano Fetter, que ele é mestre em ciências do movimento urbano, treinador de atletas de alto rendimento. Eu tô chamando essa ideia aqui, inicialmente, de Trail Notes, que é para ser as minhas anotações que eu faço de cada conversa que eu tenho aqui no podcast. A ideia é pegar os highlights do episódio e aprofundar os assuntos e trazer um conteúdo mais técnico e mais prático aqui para vocês, porque muitas vezes a entrevista deixa insights que são poderosos só por cima. Nas conversas, em alguns momentos, aí eu deixo de falar a minha opinião como profissional da saúde sobre algum assunto ou algum complemento que eu gostaria de fazer para não deixar o papo muito longo e conseguir cobrir mais assuntos diferentes, né? Deixando assim o papo mais dinâmico. Então a ideia do Trail Notes é trazer a minha visão sobre os assuntos que a gente conversou, aprofundar mais o tema, trazendo estudos científicos ou dados clínicos que corroborem o que eu estou falando, para te ajudar de alguma forma a correr mais, melhor e com menos dor. Então se prepara aí, porque nessa a gente vai falar de sono, dor e lesões na corrida, técnicas de trilha, treino de força e treinos eficazes na montanha. Não esquece de me passar depois o feedback do que você achou desse formato aqui nos comentários no Spotify ou no Instagram. Eu quero muito saber se faz sentido para você esse tipo de conteúdo ou se vai ficar algo muito repetitivo. Então, sem mais delongas, vamos ao primeiro Trail Notes. O sono como a bala de prata. Logo de cara, o Cristiano falou algo que me marcou muito. Ele falou, existe uma bala de prata no treinamento, e ela não é nenhum tipo de treino específico, é o sono. E bala de prata, né? Aquela coisa que resolve tudo, que dá basicamente um superpoder. Ele explicou melhor que dormir bem não só recupera o corpo, mas regula hormônios, melhora a memória, relaxa a musculatura e prepara a mente para tomar decisões rápidas durante a corrida. E é incrível pensar que enquanto você está deitado, seu corpo está literalmente reconstruindo fibras musculares, regulando o cortisol, liberando hormônios do crescimento e consolidando o aprendizado motor. O Fetter tem até alarme para dormir às 21 horas, né? Porque a higiene do sono é tão importante quanto o treino. Ele incentiva seus alunos a priorizarem 7 a 8 horas de sono. E me lembrou bastante da minha própria experiência agora, né? Quando a gente tem filho, né? Como eu tive agora há pouco tempo, o sono vai para o espaço. E a gente percebe o quanto a falta de descanso afeta a disposição, a criatividade e a clareza mental. E não é só isso. O sono profundo, o NREM, é onde o corpo reconstrói músculos e tendões, aumenta a síntese proteica e ele regula também nosso sistema imunológico. Já no sono REM é onde você literalmente treina a mente. Consolida o aprendizado motor, melhora a coordenação, a agilidade e até ajuda a lidar melhor com a dor. Ou seja, dormir é treinar sem nem perceber. Então se você acha que pode compensar o sono perdido com café ou treino extra, sinto muito dizer, não dá. O sono ele é um investimento e o retorno dele pra gente, como corredor, como atleta, é gigante. Vamos dar uma olhada na ciência por trás disso. Quando a gente dorme bem, alguns mecanismos fisiológicos essenciais estão entrando em ação. Primeiro é o que eu já falei do hormônio do crescimento. Esse, o GH, né, o hormônio do crescimento, ele é liberado principalmente durante o sono profundo. Ele é responsável por reparar as fibras musculares que são danificadas no treino. Ele estimula também a síntese proteica, né, e regenera os tendões e cartilagens. O outro hormônio é a testosterona. Então, níveis adequados dependem demais da qualidade do sono. Estudos mostram que uma semana dormindo menos de 5 horas pode reduzir em até 15% a testosterona, que é vital para a força, recuperação e a disposição. Então, tem muita gente aí hoje em dia suplementando ou repondo, né, a testosterona, e reduzir um sono que não é adequado, ele pode reduzir essa quantidade de testosterona. Então, se você dorme bem, né, se você olhar por esse lado, é basicamente como se você estivesse repondo aí a testosterona do teu corpo. Próximo hormônio é o cortisol, que é o famoso hormônio do estresse, né? Dormir pouco mantém o cortisol elevado, o que atrapalha a recuperação, aumenta a inflamação e até prejudica o sistema imunológico. Quarto ponto é a nossa memória motora. Então, durante o sono REM, o cérebro reorganiza os padrões de movimento aprendidos e é como se ele ensaiasse o treino que você fez, tornando o gesto técnico, o gesto motor mais automático. Ou seja, se você negligencia o sono, não adianta ter o melhor treino de força ou de corrida, seu corpo simplesmente não vai consolidar o ganho.
Então, o que os atletas de elite falam, né? Não é só o Federer que bate nessa tecla. Atletas de ponta já transformaram o sono numa parte estratégica do treinamento. Se a gente pega o LeBron James, jogador de basquete da NBA, diz que dorme entre 9 e 10 horas por noite e acredita isso como um dos segredos da longevidade dele em altíssimo nível. O jogador de tênis Roger Federer revelou em uma entrevista que dormia entre 11 e 12 horas por dia durante seus anos de pico competitivo, somando noites longas e cochilos. E o nosso atleta maratonista Eliud Kipchoge, recordista mundial, prioriza rotinas de descanso rígidas e cochilos estratégicos no meio do dia para manter consistência nos treinos de alto volume. Esses caras entenderam algo que é fundamental. Treino é estímulo, sono é adaptação. Sem adaptação, não há evolução. Se a gente dá uma olhada nas evidências científicas, os estudos também confirmam. Uma pesquisa de Stanford com um time de basquete mostrou que atletas que aumentaram o tempo médio de sono para 10 horas tiveram melhora em velocidade de sprint, arremesso e percepção de esforço. Outro estudo publicado no European Journal of Sport Science mostrou que a privação parcial de sono reduz em até 20% o tempo até a exaustão em testes de corrida. Ou seja, dormir mais não só atrapalha a recuperação, mas literalmente diminui a performance no dia seguinte. Dormir, portanto, é o maior suplemento natural que existe. É grátis, é acessível e, mesmo assim, a grande maioria dos corredores negligencia. Então, quem encara o sono como parte do treino ganha uma vantagem imediata, tanto em performance quanto em longevidade. O balde da dor. Outro ponto, que aí fui eu que trouxe no episódio, foi a analogia do balde da dor, que na real é uma forma simples de explicar uma coisa que é extremamente complexa: como e por que sentimos dor. Imagina o balde. Cada fator de estresse da sua vida é uma gotinha entrando nesse balde. Sono ruim, alimentação inadequada, um treino pesado demais, uma tensão mental, problemas pessoais, excesso de trabalho, tudo isso vai enchendo o balde. Quando ele transborda, o corpo dá o alerta e vem a dor. E é aqui que está o detalhe crucial. Não é só sobre músculo ou articulação. Muitas vezes a dor que você sente nas pernas, joelho ou quadril é apenas a ponta do iceberg. Ela é um reflexo do estado geral do seu corpo e da sua mente. Estudos mostram que esse estresse psicológico, a falta de sono e fatores emocionais aumentam a sensibilidade à dor, através da ativação do sistema nervoso central e da inflamação crônica. Então, em outras palavras, o seu corpo literalmente amplifica sinais de desconforto quando está sobrecarregado. A grande sacada é que você pode abrir torneirinhas desse balde, ou seja, reduzir a pressão antes que ele transborde. Dormir melhor, se alimentar direito, fazer exercícios de força, cuidar da sua saúde mental, um alongamento, um trabalho de fisioterapia preventiva, tudo isso ajuda a esvaziar o balde e permite que o corpo suporte mais treino, mais intensidade, sem quebrar. Não é mágica, é fisiologia. Quando esses fatores eles estão equilibrados, o sistema nervoso se regula, os músculos e tendões se recuperam mais rápidos, a percepção de esforço diminui e a chance de uma lesão cai. O Federer contou que a pubalgia que ele teve não foi só pelo treino, mas muito pelo estresse emocional que ele vivia na época. A dor apareceu como alerta, Seu corpo estava sobrecarregado não só fisicamente, mas mentalmente também. Assim, ele ajustou fatores externos, cuidou da mente, reduziu o estresse e a dor desapareceu. Então, isso é ciência pura. Estudos da psicossomática e medicina do esporte mostram que a dor crônica e lesões de overuse, de sobrecarga, elas são fortemente correlacionadas com estresse psicológico e fatores do estilo de vida e não apenas com a intensidade do treino. Atletas de elite também entendem isso na prática. Por exemplo, pega o caso do tenista Novak Djokovic, ele afirma que gerenciar o estresse mental e o sono é tão importante quanto treinar fisicamente. O Kipchoge, a gente já falou, que ele prioriza bastante o descanso mental, a recuperação mental, sabendo que seu corpo responde só quando o equilíbrio emocional e físico está presente. Além disso, pesquisas recentes confirmam o conceito do balde da dor. Um estudo publicado no Journal of Pain Research demonstrou que indivíduos com níveis altos de estresse e má qualidade do sono reportam dores mais intensas e mais frequentes, mesmo sem alterações objetivas, estruturais ali nos músculos ou nas articulações. Outro estudo no European Journal of Sport Science mostrou que atletas que combinam treinamento físico com técnicas de manejo de estresse, sono e nutrição apresentam menos lesões por overuse ou por sobrecarga. Portanto, a lição é clara. A dor ela não é inimiga, ela é uma aliada. É o alerta do corpo, a forma que ele encontra de dizer, opa,
Alguma coisa aqui precisa ser ajustada. Se você ignora a dor ou tenta simplesmente mascarar o que você está sentindo, o balde vai transbordar e o resultado pode ser uma lesão que te tira da corrida por semanas ou por meses. Mas se você presta atenção, observa os sinais, cuida das torneirinhas ali, o sono, a alimentação, a força, a mente, o corpo se mantém resiliente, preparado para evoluir sem precisar quebrar. Comigo era sempre assim. Quando finalmente estava pegando o ritmo nos treinos, empolgado com cada corrida, visualizando a próxima prova, lá vinha ela. Uma dorzinha chata ou pior, uma lesão que me tirava da trilha. Dor no joelho nas descidas, a canelite gritando quando o volume subia ou aquela fascite plantar que parece não ir embora nunca. É frustrante demais ver tudo desandar bem quando você está evoluindo, né? Eu sei, porque além de ser corredor, eu atendo corredores há anos na minha clínica. E foi por isso que eu criei o Manual do Corredor Sem Dor. Pensa nele como o manual do seu corpo para a corrida, um atalho que eu gostaria de ter tido lá atrás. Não é teoria, é um guia prático, direto ao ponto, com tudo que você precisa para entender a raiz das suas dores e resolver com autonomia. Você vai aprender a identificar o que está limitando o seu corpo com uma autoavaliação simples e vai receber os exercícios específicos com vídeos para corrigir o problema. Tem até um módulo completo de autoliberação para recuperar mais rápido. E o melhor, com só 15 a 20 minutos de 3 a 4 vezes por semana, sem precisar de academia. Muita gente já sente o alívio logo na primeira semana. E agora, no lançamento, o acesso completo está com R$100 de desconto. E tem 7 dias de garantia. Não gostou? Eu te devolvo cada centavo. Então chega de ser limitado pela dor. Garante seu acesso com desconto agora e o link está na descrição desse episódio. Técnica de trilha e repetição. Um ponto que o Fetter trouxe e que me chamou muita atenção foi a forma como ele trabalha a técnica de trilha. Diferente do que muita gente imagina, não é só sobre sair explorando dezenas de trilhas diferentes, mas sim sobre repetir o mesmo trajeto várias vezes. Parece monótono à primeira vista, mas faz todo sentido. O corpo aprende por repetição. Isso se chama aprendizagem motora, e é assim que o cérebro cria os padrões automáticos de movimento. Cada vez que você repete um mesmo trecho técnico, uma descida cheia de pedras, uma subida íngreme ou uma trilha estreita, o sistema nervoso vai afinando a coordenação, ajustando o tempo de reação, pisada e até o uso dos braços para equilibrar. É como afiar uma lâmina. Quanto mais você repete, mais automático e eficiente o movimento se torna. A ciência mostra exatamente isso. Um estudo publicado no Journal of Motor Behavior demonstrou que a prática repetida em ambientes específicos melhora a adaptação neuromuscular e a melhora motora, reduzindo o gasto energético em movimentos complexos. Isso significa que ao repetir o mesmo terreno, você não só fica mais técnico, mas também economiza energia em situações que antes exigiam muito mais esforço e atenção. Se você pensar bem, isso é o que grandes atletas fazem. Pega o Kilian Jornet, por exemplo, já comentou numa entrevista que ele treina repetindo descidas e subidas no mesmo circuito perto de casa, porque é ali que ele consegue medir a evolução técnica e a confiança. Já a Courtney Dauwalter, mesmo sendo conhecida por treinar em ambientes variados, ela fala constantemente sobre a importância de repetir terrenos técnicos para ensinar o corpo a não entrar em pânico, como ela diz, diante das dificuldades. Outro detalhe é o impacto disso na prevenção de lesões. Quando você repete o mesmo trecho, você reduz variáveis desconhecidas e isso aumenta a segurança. O corpo cria respostas automáticas, entre aspas, e passa a reagir com mais precisão a cada pedra, raiz ou desnível. É o oposto de quando você entra numa trilha nova. Tudo é surpresa e o risco de um tornozelo torcido é muito maior. E é aqui que entra o que chamamos de dupla tarefa. O Fetter explicou que quando você já domina o percurso, o cérebro não precisa mais gastar energia cognitiva para tentar decifrar aquele terreno. Isso libera atenção para outros aspectos, como controlar a respiração, ajustar ritmo, pensar na estratégia de prova, e é exatamente como dirigir. No começo você precisa pensar em cada marcha, cada pedal, cada movimento que você está fazendo. Depois de um tempo vira automático e você consegue até conversar enquanto dirige. Ou seja, repetir não é monotonia, é uma estratégia, é o treino invisível que constrói a técnica e a confiança, porque na montanha quem domina a descida não é só o mais rápido, é quem economiza energia e chega inteiro no final. Preparação para provas de montanha sem acesso à montanha. Esse foi outro ponto muito interessante da conversa com o Fetter. A maioria de nós não mora perto das montanhas. A rotina acontece na cidade, no asfalto, e a gente precisa se virar para preparar o corpo para enfrentar altimetrias enormes, descidas técnicas e longas horas de prova em um terreno irregular. E aí vem o que o Fetter fala, sempre dá para simular estímulos parecidos na cidade. Fetter falou sobre a importância da esteira inclinada.
ela é um recurso acessível, na maioria das academias tem. Correr com a esteira ajustada na inclinação não só fortalece os músculos usados na subida, como também melhora a economia da corrida nos terrenos planos, já que recruta mais fibras musculares da cadeia posterior. Tem estudo mostrando que treinos em subida aumentam a capacidade da utilização de oxigênio e reduzem o custo energético da corrida em ritmos equivalentes no plano. Ou seja, até quando você não está na montanha, você está construindo eficiência para voar quando chegar lá. Outro recurso é a mochila com peso. Isso simula as condições de uma prova real, porque em muitas ultras de montanha o regulamento exige vários equipamentos obrigatórios. Corta-vento, kit de primeiros socorros, água, comida. Treinar com essa sobrecarga prepara não só a musculatura, mas também a postura. Você aprende a manter a corrida eficiente, mesmo carregando alguns quilos a mais. É um treino físico e mental também. E quando o assunto é descida, o Fetter bateu muito na tecla de que ela é mais desafiadora do que a subida. Subir dói, cansa, queima a perna, mas a descida é o que mais lesiona e fadiga. O motivo é simples, o músculo precisa frear o movimento. Isso se chama contração excêntrica. Na prática é como se o quadríceps virasse um amortecedor. Ele absorve o impacto a cada passada e aí entra o perigo. Se não estiver preparado, é ali que você sai da prova. E a ciência mostra isso claramente. Em 2017, um estudo de Giandolini e alguns colegas analisou corredores em descidas e observou que a carga excêntrica aumenta significativamente o risco de microlesões musculares, alterando até mesmo o padrão de pisada após repetições longas. E é por isso que atletas de alto nível incluem nos treinos de exercícios específicos de força para preparar as pernas para esse tipo de impacto. E dá para treinar isso longe das montanhas. Agachamento búlgaro, um avanço, um step down controlado, saltos de pliometria, tudo isso geram adaptações excêntricas que deixam a musculatura mais resistente. É como se você desse um upgrade aí nos amortecedores antes de encarar uma prova com milhares de metros de descida acumulada. O Fetter também falou sobre a repetição de subidas e descidas em ladeiras aí, morros na nossa cidade. É monótono, mas extremamente eficaz. Além da força física, você treina a mente também. Subir e descer a mesma ladeira aí várias vezes simula o desconforto psicológico da montanha, aquela sensação de repetição infinita que muitas ultras trazem pra gente. E isso é tão importante quanto o físico, porque a mente também abandona a prova se não estiver preparada. Ou seja, mesmo longe da montanha, o corredor pode e deve se preparar para a montanha, seja na esteira, na academia ou naquela ladeira chata do bairro. O segredo é ter estratégia e entender que cada estímulo conta. Treinando atletas de alto rendimento. Uma das partes que mais me chamou a atenção na conversa com o Fetter foi a forma como ele descreveu a experiência de treinar atletas de alto rendimento. Ele comparou esse processo a segurar um cavalo em vez de empurrar um burro. Ou seja, quando o atleta é comprometido, disciplinado e motivado, o papel do treinador é mais de canalizar a energia e dar direção, ao invés de ter que convencer a pessoa a fazer o básico. Essa metáfora faz muito sentido, né? Atletas de elite muitas vezes precisam mais de freio do que de estímulo. É aquela galera que se deixar treina em excesso, aumenta o volume sem avisar e não respeita descanso. E é aí que o trabalho do treinador é equilibrar a intensidade com a recuperação para que o corpo consiga se adaptar sem quebrar. O Fetter contou que, com esses atletas, que chegam a correr mais de 100 km por semana, a chave está no diálogo constante. Ele não olha só para a planilha, mas para sinais sutis que o corpo do atleta vai dando. A frequência cardíaca de repouso alterada, uma percepção subjetiva de esforço, aquela dificuldade de bater o ritmo que normalmente seria tranquilo. Tudo isso é informação que o corpo está pedindo cuidado. Esse tipo de monitoramento não é só um feeling do treinador. A ciência mostra a mesma coisa. Estudos recentes indicam que tanto a variabilidade da frequência cardíaca, o que chamam de HRV, quanto escalas subjetivas de esforço, elas são ferramentas confiáveis para medir a recuperação e ajustar cargas do treino. Uma revisão publicada em 2020 no International Journal of Sports Physiology and Performance mostrou que monitorar esse HRV diariamente ajuda a reduzir o risco de overtraining e melhora a adaptação crônica ao treino. Além disso, há um consenso crescente que o volume semanal ainda é o fator mais importante associado à performance em provas de endurance. Claro, intensidade é importante, mas quando você olha para os grandes atletas da maratona, ultra, trail, quase todos acumulam um volume altíssimo, controlado, progressivo, mas alto. Só que esse volume só gera resultados quando vem acompanhado de um descanso adequado, uma nutrição e um monitoramento inteligente. Outra coisa interessante que o Fetter ressaltou é a questão do longo prazo. Ele não se desespera se o atleta perde um treino ou outro. Performance não é construída em uma semana ou em um mês. É o acúmulo de meses e anos. Esse pensamento é libertador para quem acha que se perder um treino significa que jogou tudo fora. Não. O corpo responde ao conjunto, à constância e não a um dia isolado.
Então, quando a gente fala em alto rendimento, não é só sobre a planilha perfeita ou treinar mais do que todo mundo. É sobre alinhar ciência, conversa e sensibilidade. É segurar o cavalo e não empurrar o burro. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro Trail Notes, uma forma diferente de trocar ideia e aprofundar alguns temas que a gente passa às vezes, de maneira mais superficial aqui no podcast. Eu quero muito ouvir de vocês. Fez sentido esse formato? Trouxe clareza e valor para sua corrida? Ou você acha que fica repetitivo em relação à entrevista? Me manda esse feedback lá no Instagram, @TrailTropicalPodcast, ou direto aqui nos comentários do Spotify. Isso vai me ajudar demais a entender se vale a pena continuar trazendo esses resumos, reflexões, ou se eu ajusto o formato. E na descrição desse episódio tem a bibliografia de todos os estudos que eu citei aqui. Valeu por acompanhar até o fim, eu espero que você consiga aplicar alguma coisa desses treinos já nessa semana. E a gente se vê no próximo episódio do Trail Tropical. Até lá, boas trilhas e boas corridas! E lembrando que se você quiser conhecer o meu método que já ajudou vários corredores a correr sem dor, você pode fazer isso por um valor promocional esse mês, acessando o link na descrição desse episódio ou pela bio do nosso Instagram e conhecer o Manual do Corredor Sem Dor. Eu tenho tanta confiança que você vai achar o conteúdo muito útil que eu decidi assumir todo o risco para mim. Você pode testar todo o conteúdo por 7 dias e se decidir que o material não era bem aquilo que estava esperando, é só solicitar o reembolso direto na plataforma e será realizado automaticamente. Tenho certeza que você vai gostar muito do que eu preparei, mas se por qualquer motivo você não quiser continuar, tem até 7 dias para pedir o seu reembolso sem burocracia. Muito obrigado por ouvir mais esse podcast. Se você curtiu, por favor, nos avalie com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast. Isso nos ajuda muito a ser encontrado por mais pessoas que estejam procurando conteúdos como esse e contribui para o crescimento do trail no Brasil. Se quiser nos acompanhar no Instagram, é só pesquisar por Trail Tropical Podcast e nos vemos por lá. Até o próximo e se divirta nas montanhas.